Além disso, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu considero muito importante. Eu acho que todas as áreas no Brasil cresceram. Eu estou aqui num dos estados com maior capacidade produtiva na área agrícola e esse estado tem, na sua riquíssima diversidade, tanto cooperativas, como empresas médias e grandes, como também agricultura familiar. Eu estou convencida que o nosso país crescerá apoiando-se nos dois tipos. No grande agronegócio, que não tem sua força só porque o Brasil tem clima, tem solo, tem, enfim, todas as condições da natureza para produzir. Não, a nossa agricultura, o nosso agronegócio é aquele que também ganhou espaço internacional porque aplicou tecnologia na produção agrícola e aplicou tecnologia na pecuária também. E esse é o nosso futuro. O nosso futuro é perceber que nós teremos de olhar para alguns setores e perceber que quando falam, é commodity agrícola, por trás da commodity agrícola pode ter toda uma cadeia de geração de valor que é estratégica para nós, porque nós seremos sim um dos maiores produtores de alimentos desse mundo. E isso, estrategicamente, para o nosso país é fundamental. Assim como é fundamental, nós sabemos que para a democracia do país, para a estabilidade social desse país, a paz no campo é crucial. E a paz no campo nós não conquistamos sem crédito, assistência técnica, seguro e financiamento de equipamentos e máquinas para a agricultura familiar. E é essa capacidade de articular nesse país imenso essas duas atividades que nos transformará de fato num país competitivo na área de commodity agrícola e na produção de alimentos, que vai colocar alimento barato na mesa do povo brasileiro. Finalmente, eu queria dizer para vocês que nós não podemos perder essa oportunidade que nós temos. É óbvio que nós vamos ter de aumentar a competitividade no nosso país. A competitividade da indústria, da agricultura, do setor serviços, nós vamos ter de melhorar muito. E isso vai requerer, né? Hoje até eu estava discutindo com um grupo uma situação muito difícil que o país passa e que está baseada na guerra fiscal, né? Você diminui imposto, entra produto importado que compete com nossos produtos, a nossa produção industrial. Então, nós temos de ter, sim, uma preocupação com o fato de que o Brasil pode e deve melhorar a sua estrutura tributária. Mas, ao mesmo tempo, nós temos de perceber que nós vamos precisar de serviços públicos de qualidade. Vamos precisar de, cada vez mais, garantir que o Estado brasileiro seja meritocrático e profissional. Isso nós tentamos fazendo, né, concursos públicos, fazendo carreiras públicas. Eu até conto para vocês uma coisa grave, que eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, quando o presidente me nomeou ministra, e lá encontrei, em 2003, 25 motoristas e um engenheiro. Essa relação técnica dentro do Estado brasileiro é inconcebível. Nós tivemos de passar por um processo de mudar o pneu do carro com ele andando. Fizemos isso, né? Está aqui o Paulo Bernardo, que é responsável pela criação de vários planos de carreira, que sabe perfeitamente a nossa angústia de não ter gestores, engenheiros, porque não nos foi deixado
gestores, engenheiros, que sabem o extraordinário desafio que é para esse país pensar de forma sistêmica e ter planejamento de longo prazo. Nós, hoje, não corremos o risco de racionamento, porque racionamento é o seguinte, é não ter energia 9 meses. Nós não corremos o risco de racionamento, não estou falando de quando eles chamam de apagão, se uma linha de transmissão cair. Mas não é isso que havia no Brasil, havia racionamento. Não podia abrir a geladeira. Abriu a geladeira, gastou com luz, podia não ter energia amanhã, e certamente não teria. Não podia abrir uma padaria, um supermercado. Isso nós só conseguimos impedir em definitivo que ocorresse quando voltamos a planejar no nosso país. A gente tem de perceber que há uma parceria virtuosa entre o setor privado e o setor público. Essa parceria virtuosa, ela levará o Brasil para um outro caminho. Nós vamos ter de pensar a logística desse país. É impossível que a gente, num país continental, não tenha um planejamento de logística. No governo do presidente Lula, nós reconstruímos uma parte desse planejamento. Voltamos a investir, por exemplo, em ferrovia. Está aí a Norte-Sul, a Transnordestina, né? Deixamos para o PAC 2 a continuidade até o sul da Transnordestina, da Norte-Sul, a conclusão da Transnordestina, a que sai lá da Bahia, a Oeste-Leste, a integração do Centro-Sul, que vai até Mato Grosso, que vai escoar a safra, a construção aqui de todas as ligações possíveis, né? Porque essa é a malha do Sul e do Sudeste, é a malha que mais comercializa produtos no Brasil. Mas nós teremos de fazer isso também numa escala muito maior do que nós fizemos agora no governo. Vamos ter de pensar também todas as questões relativas aos segmentos que nós voltamos a fazer florescer, como é o caso de ter metas para o saneamento básico. Esse é um país que não pode ter estados ricos com cobertura de 30%, estados ricos da federação com cobertura de 10% de tratamento de esgoto. Não é admissível isso. Não é admissível que nós não queiramos acabar com o déficit habitacional. Nós fizemos o Minha Casa Minha Vida 1. O 2 reduzirá pela metade o déficit habitacional. Mas nós vamos ter, que é esse que começa em 2011, 2014. No futuro, nós teremos de cada vez mais, daqui para frente, de deixar claro para a sociedade quais são as metas que nós vamos cumprir para garantir que esse país tenha qualidade. Por fim, eu quero falar que, de fato, o Osmar tem toda a razão. Acho que uma das grandes contribuições, legados, que o presidente Lula deixa é um modelo de enfrentamento da violência urbana que está expresso nessa relação que existe dos dois braços do PRONASSE, o braço da especialização policial no combate ao crime organizado, com a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança Pública, a criação dos presídios de segurança máxima, e o PRONASSE na área de cidadania, investimento e fazendo com que o Estado volte para as regiões marginalizadas das grandes cidades brasileiras. E aí eu acho que tem um Estado referência, por conta que o tamanho da violência dele é talvez um dos maiores do Brasil, que é o Rio de Janeiro, com o que a gente chama de território da paz, eles chamam de UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Aqui no Paraná, nós temos de ter um cuidado especial com a região da fronteira. E
o governo do presidente Lula deu um grande passo nessa direção com o programa Sentinela, que é justamente de cooperação entre a Polícia Federal, o Exército, Polícia Rodoviária e as polícias militares dos estados. Além disso, utilizando o VANT, que é esse veículo não tripulado. E o combate ao crack, que eu considero uma das questões cruciais para a nossa juventude. Muito obrigado. Me deram aqui umas 40 perguntas. Eu não sei como é que vai ser a forma de respondê-las. Depois, então, eu as responderei.